o resgate da história da aviação em Uberlândia por meio de um livro muito especial. Memórias e depoimentos de um aviador no lançamento do livro Asas, Risos e Lágrimas. Veja a seguir. Tem toda a história do Aeroclube de Uberlândia desde 1937 com a Escola Marinsec e depois passou para o Aeroclube de Uberlândia em 1938 até os dias atuais. E, inclusive, eu relato o período de grande atividade que teve de 1940 até 1950. E em 50, inclusive, por causa de determinadas ocorrências no Aeroclube, foi fechada e cassada a matrícula dele. Reaberta em 1964 na diretoria, que inclusive eu fui presidente do Aeroclube nessa época, mas não conseguimos, inclusive, aviões, porque estava na época do regime discricionário e era muito difícil. E a desculpa que todo mundo dava era que, inclusive, os próprios aeroclubes que tinham estavam todos passando muita dificuldade e não tinha avião para ser doado, inclusive, para aeroclube nenhum. Então, que nós tínhamos que aguardar. E só em 1986 que o governo brasileiro, 1987, o governo brasileiro começou em negociações com a Argentina, que estava fabricando esse tipo de avião. E nós conseguimos um avião para poder reiniciar as atividades. Naquela época, na gestão do Luiz Carlos Saraiva, da qual fiz parte como o departamento jurídico deles, e conseguimos esse avião por intermédio, inclusive, do Dr. Homero Santos, que nos ajudou consideravelmente. Depois tivemos que lutar para conseguir o hangar, que foi realizado, inclusive, na gestão do Cláudio William Alves. Uma excelente gestão. E nós estamos vendo aí o resultado de todo esse esforço. Esse aeroclube que hoje voltou a ocupar o primeiro lugar no interior do Brasil, um dos melhores aeroclubes, inclusive que o aeroclube já ocupava naquela época de 1940 até 1950. Mas é muito bom porque a gente está conhecendo toda a história do Aeroclube de Uberlândia, né? As facilidades, as dificuldades, né? Porque eu fui, na minha turma fomos os últimos, né? O Aeroclube acabou. Tanto aí que eu parei de voar por causa disso, porque eu não tenho de avião, né? Então, aos domingos eu vinha fazer uma voltinha para não perder. Esse nome do livro foi dado para o papai, porque a grande parte do livro, as maiores informações que tem no livro foram inclusive apontamentos que o papai deixou. E eu aproveitei todos os apontamentos que ele deixou e transformei em livro, contando a história do Aeroclube, da qual ele participou ativamente durante muitos anos, né? E passei a contar também o período atual, que é as brilhantes diretorias que tiveram para colocar o Aeroclube na posição que ele merece. Nossa, o seu Durval é um tesouro da escola. Ele é um filho de um dos pioneiros da aviação brasileira. E a aviação, a gente que está começando agora, a gente se inspira muito nos pilotos do passado. E o seu Durval, para a história de Uberlândia, na aviação, no contexto da aviação nacional, ele é muito importante. Foi um dos pioneiros aqui em Uberlândia, um dos primeiros pilotos, instrutores também, trouxe aeronaves da Argentina para cá. Então, ele para a gente é uma inspiração. Porque quando eu pilotava, eu estava no céu. Era a coisa mais boa que eu tinha, né? A profissão de aviação, de piloto aviador, é a melhor profissão do mundo. Eu tive 52 anos nela. Eu voei na aviação comercial, voei na aviação executiva durante muito tempo, fui instrutor do Aeroclube durante muito tempo, fiz muitas horas de voo e eu tenho aproximadamente, durante o longo período que eu voei, inclusive na aviação comercial, eu estou com quase 20 mil horas de voo voado. Agora, eu botei os calços e estou deixando a juventude pilotar, porque agora é a hora dos meninos, a hora dos jovens, entendeu?
A indústria não tem condições de dar um atendimento direto aos clientes. E tem muitos clientes também que não têm condições de ir até os grandes centros, no balcão, fazer as compras. Então precisava que fizesse esse meio de campo, esse elo de ligação. Aí que entra o atacado distribuidor, levando produtos e prestando serviços. A pessoa, quando quer, não importa onde ele esteja, se é no interior ou se na capital, ou se é no Brasil ou qualquer outro país. Quando quer e quando gosta do que faz, as coisas sempre acontecem.